Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Capital Global. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um cenário que é muito comum no cenário de empresários brasileiros, algo que talvez já tenha ocorrido com você, ou se não, talvez já tenha aparecido uma oportunidade que você preferiu recusar, que é o caso daquelas empresas, na hora que você vai montar, nas quais um sócio entra com o dinheiro de um lado e o outro sócio entra com prestação de serviços do outro. Essa situação é bastante frequente no início de muitas empresas. Imagina, por exemplo, no caso de uma sociedade de dentistas. Aí um sócio vai investir lá na abertura do escritório, alugando a sala, comprando equipamento, mobília e tudo mais, enquanto que o outro sócio ele vai trabalhar para garantir que tenha participação nessa empresa. Até aí tudo parece muito bom, não é verdade? Pois é. O problema é que na prática, quando falamos de sociedades limitadas no Brasil, que é o regime societário mais comum no país, surge um problema importante. A lei não permite que o sócio integralize a sua participação no capital social dessa empresa com prestação de serviços, do tipo, um entra com dinheiro, o outro entra com a força de trabalho. Isso não é possível no Brasil, ao menos não para integralizar no capital social. E aí você pode perguntar, mas por que tudo isso? Qual é exatamente essa limitação que impede que o capital social seja integralizado com serviços em sociedades limitadas? E mais importante, como que eu faço para contornar essa questão dentro da legalidade? E é sobre tudo isso que nós vamos explorar no vídeo de hoje. Vamos explicar qual que é a limitação imposta pela lei brasileira e também apresentar possíveis soluções para você conseguir contornar essas limitações legalmente e estruturar um negócio no qual você sócio entra com trabalho, o outro entra com dinheiro ou vice-versa. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme, advogado e fundador da Capital Global. Por aqui temos esses quadros. O de quinta-feira é o Quinta Jurídica, no qual nós falamos sobre planejamento patrimonial, sempre com um olhar mais voltado à legislação e, quando possível, com um enfoque no internacional. Caso você seja novo por aqui e goste desse tipo de conteúdo, que é interessante para empresário que quer ganhar dinheiro e que quer internacionalizar, bom, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e já aproveita e deixa um comentário aí pra gente. Conta pra nós se em alguma ocasião na sua vida apareceu uma situação tipo essa, em que um sócio ia entrar com dinheiro, o outro com serviços. E aí me conta o que vocês fizeram, se vocês foram adiante, se essa empresa existe hoje ou não. Eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores terão os seus 20 centavos para poder colaborar. Vai ser muito bacana ouvir essas histórias. Mas então vamos entender qual que é essa limitação legal. Para começar isso, a gente precisa olhar o que a lei diz para esse assunto, empresas no Brasil. Direito societário na prática. E as sociedades em terras brasileiras, elas podem ter duas naturezas, as sociedades simples e as sociedades empresárias. As sociedades simples são aquelas sem que tenham uma estrutura organizacional complexa. São aquelas geralmente focadas em atividades intelectuais desenvolvidas pelos sócios. Esse tipo de sociedade, ele é registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E é o caso de médicos, contadores que decidem ser enquadrados como sociedade simples, além de outros profissionais liberais de caráter intelectual. E aí, vem um ponto interessante. No caso das sociedades limitadas, e não das simples, das limitadas, que é a maior parte das empresas do Brasil, aí a lei permite que os sócios contribuam sim com serviços, conforme está previsto no artigo 997 do Código Civil. Mas calma lá, a gente vai explorar até onde isso vai. Porque esse artigo menciona que a sociedade pode ser constituída por meio de um contrato escrito que deve especificar, entre outras coisas, o capital social, que pode ser em bens, moeda corrente
e quais são as obrigações dos sócios que podem incluir serviços. Além disso, temos lá os artigos 1006 e 1007 do mesmo Código, que falam sobre os direitos e deveres dos sócios que contribuem com serviços para a sociedade, como qual que vai ser a participação nos lucros e a exclusividade nas atividades da sociedade. Então, para quem olha isso, à primeira vista, parece que todas as sociedades no Brasil, elas podem ser constituídas dessa forma, nas quais um sócio entra com dinheiro, o outro sócio entra com serviço. Porém, isso só vale para aquelas que não são sociedades empresariais. Para as sociedades simples, limitadas, que tenham caráter de atividade intelectual, de atividade científica, de atividade literária, por exemplo, aí dá para um entrar com dinheiro, o outro entrar com serviço. Mas se for uma sociedade empresária limitada, aí o buraco é mais embaixo. As sociedades empresárias são aquelas que organizam as suas atividades com foco na produção e comercialização de bens e serviços, que são registradas na junta comercial. É porque o direito brasileiro decidiu tratar diferente, como se uma atividade literária, científica, intelectual não fosse no mesmo grupo das empresárias. Elas podem todas ser sociedades limitadas, mas tem essa outra separação. Então, enquanto um consultório médico pode ser uma sociedade simples, uma loja de produtos para serem utilizados por médicos ou uma farmácia acabaria se organizando como uma sociedade empresária. E é aqui que as coisas mudam. No caso das sociedades empresárias do tipo limitada, a lei é clara. Não pode integralizar o capital social com serviços. Cada sócio precisa integralizar o capital ou com bens ou com dinheiro mesmo. E aí as responsabilidades e os direitos vão ser distribuídos conforme a participação de cada um e também os demais dispositivos do contrato social. É isso que está lá no artigo 1055 do Código Civil. Esse artigo traz lá, parágrafo 2º, que a contribuição de serviços é vedada para fins de formação do capital social. E a situação não é muito diferente quando nós falamos de sociedades por ações. A Lei das Sociedades Anônimas, ou Sociedades por Ações, em seu artigo 7º, também não permite a contribuição do capital social com prestação de serviços. Ou seja, para quem busca montar uma estrutura societária onde um sócio entra com dinheiro e o outro entra com trabalho, nós temos uma enorme limitação jurídica, exceto se for para atividades de natureza intelectual, artística, científica, literária ou mesmo rural. Não sendo o caso, temos uma limitação jurídica que acaba sendo um obstáculo considerável para que um sócio entre com dinheiro e o outro com serviço, independentemente de ser numa limitada ou numa SA. Isso acaba sendo um desafio que você terá de enfrentar. Mas então, o que fazer caso esse seja o seu caso? Vamos supor que você está montando um salão de beleza, no qual alguém vai entrar com dinheiro, o outro vai entrar com serviço. Isso aí não pode ser sociedade simples. Isso aí tem de ser sociedade empresarial, seja ela limitada ou SA. E aí, nesse caso, como que você vai resolver a situação e estruturar a sociedade de forma que acomode um sócio entrar com dinheiro e o outro com mão de obra? Qual que é a solução para esse caso? Bem, é aí que entra a importância de você ter um bom contrato social e um bom acordo de cotistas, devidamente redigido pelo advogado de sua confiança. Apesar da proibição legal de usar serviços para integralizar no capital social da empresa, nada impede que um sócio aporte capital e ao mesmo tempo preste serviços à sociedade, sendo devidamente remunerado por isso e às vezes remunerado até a maior por isso. Para que essa estrutura funcione bem, é fundamental entender que existe alguns tipos de sociedade nos quais os sócios são divididos com deveres, obrigações, responsabilidades e direitos diferentes, cada um com características e necessidades contratuais específicas. Na verdade, isso aí pode ser feito em qualquer sociedade limitada, em qualquer sociedade por ações.
desde que esteja previsto lá, respectivamente, no contrato social, no estatuto social ou ainda, quando cabível, no acordo de cotistas, no acordo de acionistas. E aí você pode ter, por exemplo, a figura do sócio de serviço, cuja função é considerada fungível, ou seja, ele pode ser facilmente substituído na estrutura da sua empresa sem comprometer a operação estratégica dela. Esse sócio participa apenas dos resultados da empresa e o papel dele não é essencial para a continuidade do negócio. Por outro lado, existe também o sócio cuja atuação é vital para o crescimento e sucesso da empresa, um sócio infungível. Esse tipo de sócio desempenha um papel estratégico, difícil de substituir, sendo essencial para o funcionamento da sociedade. E aí, para estruturar a relação capital-trabalho, que seja juridicamente segura e benéfica para ambos os tipos de sócio, algumas cláusulas do contrato social, levando em conta essas diferentes classificações de perfis de sócio, se tornam indispensáveis. E nós vamos explorar quais são essas cláusulas e como que elas podem ser aplicadas de forma eficiente a partir de agora. Ou pelo menos algumas delas, é lógico que eu não vou esgotar a matéria aqui. E o primeiro ponto diz respeito às regras de aporte patrimonial, que no caso dessas sociedades na qual um entra com dinheiro e o outro entra com serviço, é interessante que haja alguma cláusula que preveja que o capital social seja integralizado conforme o estabelecido, com a possibilidade de exigência de aportes adicionais se certas condições forem atendidas. E como que funcionará esses aportes? Qual que é o quórum para permitir? Como fazer para não diluir o sócio de serviço caso os sócios de capital venham a aportar valores mais altos? Já as entregas do sócio de serviço, por outro lado, também precisam ser claramente definidas. Metas, prazos, obrigações, deveres, responsabilidades. É importante que você estabeleça as expectativas. Por exemplo, aumentar o faturamento em 10%. E é importante que você estabeleça as consequências para o caso de essas metas não serem atingidas pelos sócios de serviço. É importante que você coloque previsão para a distribuição desproporcional de dividendos. E quais são os critérios para tal desproporcionalidade? Porque ao ajustar isso, você pode fazer que o sócio de serviço leve os dividendos conforme o seu desempenho. E se ele performou 10% mais, às vezes leva 15% mais. É só um exemplo do que você poderia fazer para incentivar o sócio de serviço a atingir e superar as metas estabelecidas. Outro ponto importantíssimo são as regras de exclusividade. Essas regras visam impedir que o sócio de capital, que entrou com dinheiro lá, depois adquira o conhecimento técnico e use isso como vantagem para entrar com dinheiro em uma possível empresa concorrente. Isso aí não vai estar lá no contrato social. Geralmente vai estar no acordo de cotistas, que é um documento parasocial que é importantíssimo que se tenha caso nós estejamos falando de uma sociedade na qual um entrou com dinheiro e o outro entrou com serviço. Na prática, embora na teoria, na integralização do capital social, não tenha sido possível dispor dessa maneira. Até dá para colocar alguma coisa assim no contrato social, de cláusula de exclusividade, mas geralmente é mais visto no acordo de cotista. Além disso, é necessário prever quais são as regras de liquidação para que você consiga estabelecer como que será a apuração de haveres em caso de dissolução total ou parcial da sociedade, de forma que você protege todos os sócios da empresa. E se a gente está com um sócio cuja função dele é fungível, ou seja, ele poderia ser substituído, que a empresa seguiria com o seu pleno funcionamento, aí talvez outras cláusulas possam figurar ali nesse acordo de cotista ou em algum outro documento parasocial, como um call option, que é uma opção de compra para o sócio capitalista, que permite a ele comprar cotas do sócio de serviço se os resultados esperados não forem entregues, ou um contrato de mútuo conversível em participação societária que cumpra com essa finalidade. A gente pode pensar também em incluir regras restritas para a apuração de haveres,
limitando o valor a ser pago ao sócio de serviço no caso de saída ou exclusão, evitando que a empresa seja prejudicada financeiramente. Podemos colocar regras de sucessão para prever lá se, no caso do falecimento do sócio, vai entrar o herdeiro dele na empresa, os sucessores do sócio de serviço podem ingressar na sociedade, ou quem sabe só os do sócio de capital, como que vai ficar a situação caso um dos dois faleça. E a cláusula de exclusão por maioria, que está prevista no artigo 1085 do Código Civil, também pode ser uma ferramenta eficaz para possibilitar a exclusão de sócio de serviço por decisão de maioria dos sócios. E quando a gente tem um sócio que a gente considera ele infungível, um sócio de serviço que sem ele a empresa não existe mais, ele é muito importante para fazer o negócio acontecer, nesses casos, há outras cláusulas que também podem ser essenciais de serem inseridas ali no acordo de cotistas. Uma delas é a cláusula de lock-up. Essa cláusula estabelece um período mínimo de permanência do sócio na sociedade, por exemplo, 5 anos, 2 anos, com penalidades para casos de saída antecipada, garantindo, assim, a estabilidade necessária para a empresa. Afinal, pensa você, que entrou lá como sócio de capital, investiu lá no cabeleireiro que você achou muito bom, montou o salão para ele, ele fica lá 6 meses e depois decide sair. Poxa, isso parece um tanto quanto injusto. Se ele era a alma do salão, o que fez o negócio ocorrer, é muito importante que haja uma cláusula de lock-up. Além disso, a exclusividade é uma cláusula que ganha maior importância aqui, dependendo do caso, para que esse sócio de serviço não seja concorrente da própria sociedade. Não é nem uma cláusula de non-compete também, pode ser aquela que você sai e tem que ficar, sei lá, 3 anos sem poder exercer a profissão em outra empresa. Mas de exclusividade é além disso. No decorrer da empresa, ele não vai estar prestando o mesmo serviço em outros lugares. Ambas são importantes. Outro ponto legal de você colocar são cláusulas de vesting. O que é isso? É uma estratégia de incentivo, na qual você aumenta a participação do sócio de serviço na empresa a depender da forma como ele tiver performado. Então, se ele bater as metas X, Y, Z, a participação dele vai subir de 5% para 8%, por exemplo, ou de 20% para 30%. Veja que o capital social da empresa não foi integralizado com o serviço em si, porém, uma vez já integralizado, a redistribuição das cotas eventualmente pode ser feita com mecanismos como esse. Então, em resumo, se por um lado a legislação brasileira dificulta que em sociedades empresariais um sócio entre com dinheiro e o outro entre com serviço na integralização do capital social, o fato é que, uma vez já feita a integralização, em um segundo momento, os sócios que participam dessa empresa podem estabelecer diretrizes, cláusulas, limites e obrigações e deveres diferentes entre si que impactem na distribuição da participação, do percentual que cada um vai deter da empresa no futuro, aumentando ou diminuindo a participação de um sócio entendido como de serviço, a depender da performance dele, colocando cláusulas de exclusividade, de lock-up, non-compete, entre outros, seja para garantir que aquele que entrou com capital não seja deixado na mão por um sócio de serviço infungível, seja para manter o sócio de serviço estimulado a poder ter mais da empresa, mesmo sem ter tido dinheiro para entrar no negócio, porque ele suou mais ali para fazer o negócio acontecer. E para finalizar, uma outra alternativa que pode ser pensada, principalmente se nós estivermos diante de uma empresa cross-border e que presta serviços de forma online, por exemplo, é não fazer a constituição dessa estrutura societária no Brasil, mas sim fazê-la em alguma jurisdição na qual não há limitação para que um sócio integralize com capital, enquanto que o outro integralize com serviço. Se a legislação brasileira não favorecer, por que se limitar a ela, não é verdade? Talvez isso seja um incentivo para você construir o seu capital de forma global. E se você gostou desse conteúdo, aqui na tela final eu vou deixar outro vídeo no qual eu falei de
uma estrutura de empresa no Brasil que eventualmente também pode ser utilizada para que um sócio entre dando a cara a tapa no negócio e o outro com capital, que são as sociedades em conta de participação. Não só dela, falei também das SPS, Sociedades de Propósito Específico. Estruturas muito semelhantes e muito utilizadas para quem quer investir em empreendimentos no Brasil e adicionar uma camada a mais de proteção patrimonial. O vídeo vai estar aí na tela final, vejo vocês lá em alguns segundos. Um abraço e até a próxima.